Bom dia, boa tarde e boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai se concentrar em um tempo verbal que na língua inglesa tem se edificado a partir dessa desse esporte de comunicação, né? Esse transporte de intenções ativas a partir desse reflexo que a gente tem conduzido nessa relação com, com a vida e com o que a gente pode fazer dessa vida. A gente sabe que cada cultura, cada país, cada grupos de pessoas na sociedade que se juntam para sobreviverem e trazerem para si e suas espécies e seus sobreviventes, ó, seus descendentes, uma melhor vida. Essas pessoas, elas organizam, elas edificam a natureza. E existe então um exercício de edições que a gente traduz com sentido cultural. A cultura, ela é quase que uma equação daquilo que antepassados desenvolveram marcas apreciadas e especializadas para conter e entregar para as pessoas aquilo que é mais sagrado naquele território, aquilo que é mais perfeito, diga-se de passagem, para contribuir com a história e a progressão desses empregos de temperamentos sociais. A comunicação, sem sombra de dúvidas, é uma magia que trabalha organizando todo esse empreendimento, porque não basta apenas a matéria e o reflexo da matéria. A gente precisa de desenvolver a reflexão pessoal e impessoal para encontrar um fator comum que nos traz a tons modulados o edifício da linguagem. Esse edifício que faz com que a gente possa morar e espiritualmente acessar uns aos outros com harmonia. Né? A harmonia é aquilo que resolve, é a chave que abre os universos para acessar a Deus ou a união dos seres nesses entendimentos. Bom, então, dentro desses hits conhecidos a partir da cultura, a gente tem expressões que elementarializam eles, né? Inseminam eles no processo material. Então, a gente tem vários conjuntos, temas, gêneros, e tudo isso é um esporte, é uma elegância, né? É um luxo da nossa época. Principalmente essa máquina que nos faz trabalhar com eles em uma alta vontade, né? A gente consegue segurar a vontade por muito mais tempo porque a gente tem muitos elementos a nos revigorar em atividade processante. A gente tem esse computador que faz contas com informações em domínios de dimensões e formas muito mais coerentes, diga-se de passagem, muito mais conectivas do que apenas símbolos, que também têm a mesma papel, só que não estão entre camadas de reflexões. E essas reflexões, esses trabalhos, essas homenagens, sistematicamente falando, foram montadas pelas interfaces diagramadas pelos símbolos, né? Essas letras que nos fazem sentir
algo por inseminação artificial. A gente insemina a artificialidade nesses símbolos. A gente entrega o melhor de nós para cumprimentar ou descumprimentar esses símbolos a partir de expressões orais. E aí, dentro dessa expressão oral, a gente tem organizações, né? A gente age organizando para que a gente consiga desencontrar formas de despartir essas cargas organizadas, para que as pessoas que vão receber essas cargas possam recebê-las já organizadas. Então a gente tem orações, a gente tem frases em organização, a gente tem textos e gêneros textuais para desenvolver uma concentração mais fluida, mais decente, mais pronta, preparada para as pessoas acolherem. Então, muito cuidado na hora quando você fala que a culpa é de alguém, porque às vezes a culpa é da informação. Muitas vezes, né? Muitas vezes a culpa é da informação. Culpa de alguma falha na recepção, né? E, bom, então, quando a gente começa a destremer nessa instituição, nessa iniciação ao universo, a gente começa a ver as expressões dos povos grandes, né? E a gente é novinho e a gente começa sem entender muito diretamente o que está acontecendo, mas sentimentalmente a gente sente várias cargas, né? E às vezes essas variações de cargas nos fazem encontrar uma certa cadência harmônica, né? Aquilo que a gente chama de música atrapalhada, que é um diálogo, só que a gente fica assim, igual o neném no diálogo, que para de doer sobre um sopro de informações orais, lá, 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 lá. E aí o neném para de chorar e começa a fazer assim. É como se ele estivesse entendendo ou conseguindo entender a tradução harmônica para o seu organismo. E desarmar-se para isso é formar estímulos de contração para esse tipo de fonte. Porque a gente tem várias células se contraindo para todos esses reflexos exteriores causados por fontes de ondas, né? Ondas entre essas interfaces de universo, né? Desse exterior a nós. Bom, e sabendo disso, a gente começa a edificar-se pelas fontes, né? Então você tem as fontes que falam. E essas fontes falam a partir de uma tendência de absorver a fala que elas dizem. Então, o elemento eu, que é a autoridade na pessoa, o eu, a pessoa que dirige essa recepção, você, o eu em você, que dirige essa recepção de ondas, essas ondas, o que acontece? Acontece que você recebe validando o tempo que leva para receber. Então existe um tempo que a mensagem sai da fonte e chega a você, certo? Isso é claro, isso é constante. Existe o tempo de emissão da fonte e o tempo de recepção. É o tempo que a fonte leva dentro da emissão que ela faz para chegar a você. Agora, traz esse tempo para a imaterialização de uma impressão artificial, ou seja, simbólica. Aí a gente tem os tempos verbais, os tempos das ações, passado, presente e futuro. Só que a gente está na coleção de imagens que são códigos,
A gente está lendo códigos. Quando a gente lê códigos, a gente cria uma matriz de exponenciação imagética para gradualmente, a partir da leitura, a gente converter essa leitura, essa coloenergia em retroprojeção mais perto possível da descrição. E aí o tempo verbal é muito importante, né? Ele consegue criar uma sustentação lógica para o plano de consciência do leitor, do receptor desse texto, dessa mensagem. Porque existem os textos que são dimensionais, geométricos, espaciais, e tem os textos que não são espaciais. E a gente fala desses textos. Textos espaciais, ou que conseguem impulsionar a espacialidade, são a partir de falas mesmo, né? São encontros de pessoas com pessoas, que a pessoa pode falar e ao mesmo tempo indicar, fazer gestos, né? Então a gente tem um texto espacial aqui acontecendo. Isso aqui é um texto espacial. Isso aqui é um texto espacial. Agora, se eu quiser escrever isso aqui, ó, em um texto, como que eu vou representar isso? Como que eu vou dizer qual que é o tempo de ação que isso vai ocorrer, né? Então, essa é a tendência de se informar e de se importar conscientemente para os tempos verbais. Um verbo, ele não é só uma palavra que considera uma ação dentro de uma oração. Ele é também esse tempo de ação, porque esse tempo, logicamente, vai dispor lógica para o próximo acontecimento sobre condição dessa ação, ou talvez também não, né? E quando a gente vira extrator desse tipo de código, desse tipo de matéria, e até mesmo a gente tenta ler a alegria de descoroar, né, de discorrer, desorar mais perto da aparência dessa definição possível, teatralmente falando, né? Ou seja, dramaturgicamente falando, a gente começa a nadar para mais fundo desses verbos. A gente começa a ver os verbos em suas adequações, né? Em suas escalas de definição sobre um agente em ação espacial, em emoção espacial, sobre concentração deles, né? Se você estudar um pouco de química, você vai ver que tem a geometria espacial, a geometria azimutal, são tudo planos para representar a semelhança das moléculas que nós não conseguimos ver em uma escala maior de aparência que a gente consegue ver. Só que esse desenho ele tem uma certa lógica, a lógica das ligações entre moléculas, né? Até que elas consigam diminuir ao máximo possível esses afastamentos de ligações e se tornarem uma só, que é uma mistura homogênea, ou até mesmo um filho, né? De certa forma. Bom, e a gente tem esse lado, a gente consegue desportar isso para as palavras, para as energias, né? São fenômenos que acontecem, né?
E os tempos, eles também têm essas dimensões, esses tempos de verbais. E para não cair nas interpretações de semelhanças dentro desses impulsos de orações, a gente precisa de trabalhar a concentração para aquilo que diferencia uma das outras, né? Então a gente tem elos de diferenciação que são empregados numa frase, né? Para quem é familiarizado, para quem é originário de um país, no sentido lá no país inglês, para ele os códigos dessa diferenciação são simples porque foi domesticado desde sempre, ele foi convertido desde sempre para esse tipo de oratória. Ele trabalha há muito tempo, ele treina há muito tempo com esse tipo de diferenciações. Nós, de outro país, com outras culturas, não. O que a gente faz então? A gente precisa investir concentração para demasiadamente gerar impulsos de coordenação do eu, agente ativo que cuida dessa tecnologia de coordenadas de atividades orais, sonoras, para fazer contrações orgânicas serem elevadas à familiaridade desses impulsos de consideração técnica, de vestidos orais da língua inglesa. E para ter mais técnico ainda, a gente precisa de separar, a gente precisa de trabalhar conhecendo a diferenciação entre cada um desses elementos que se juntam para um acordo oral, para um acordo de informação, para uma corda com fibra de alcance receptivo, né? E aí é isso que a gente fez nessa série de vídeos de tempos verbais, né? Esse vídeo é uma finalização, basicamente, por enquanto, dessa série de vídeos onde a gente viu o past, o present e o future, que são os tempos verbais em inglês, né, da língua inglesa. E de certa forma, hoje esses tempos verbais funcionam para vários tipos de línguas, né? Porém, eles se encaixam, eles têm diferenciações a partir da oralidade, dos símbolos, né? Dessas rampas de expressão, né? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai finalizar esses vídeos falando do Future Perfect Continuous. O futuro perfeito contínuo, né? Algo que vai acontecer no futuro, então você tem uma fonte. Uma fonte, ela pode ser ligada, ela pode ser emitida e ela pode ser ligada ou ela pode ser constante. Digamos que a gente tem uma fonte constante ligada aqui, ó, que emite essa energia. E se a gente fala que daqui a alguns dias a gente vai passar próximo à fonte, né? Isso representa um futuro, né? Um futuro que daqui a alguns dias a gente vai passar perto da fonte. Daqui a alguns dias essa fonte vai ligar. A gente sempre trabalha com essa ideia de fonte porque ela é a tendência da ação. A ação, ela parte de uma fonte, né? E aí o que acontece? O verbo, ele tá ligado a essa fonte. Só que essa ação sobre essa fonte,
ela pode, né, ela pode ter nesse espaço, por exemplo, se a gente está aqui, ó, dependendo da força dessa fonte, ela pode levar segundos para chegar em nós, ela pode levar horas, ela pode levar minutos, ela pode levar horas, ela pode levar dias, ela pode levar meses, ela pode levar anos, ou vice-versa, né? A mesma coisa pode estar para o outro lado, né? Pode ter acontecido segundos atrás, minutos atrás, horas atrás, dias atrás, meses, anos. Só que isso aqui, ó, equivale ao preenchimento de toda a lógica nesse verso, né? Porque se a gente está considerando um presente, né? Um receptor presente, esse receptor presente, da onde que a gente considera ele até a fonte, a gente usa essa régua. Então a gente tem essa régua de diferenciação entre essa escala de ação de uma fonte verbal, né? E o future, ele equivale a dizer que algo acontecer. Futuro perfeito contínuo progressivo é um tempo verbal usado para indicar a continuação de ação que serão terminadas em determinado tempo futuro. Então, ó, aqui, ó. Indicar continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo no futuro. Bom, então as ações já começaram, já aconteceram e elas estão acontecendo. Só que quando elas vão terminar, né? Não é agora, é no futuro. Formação do Future Perfect Continuous. O futuro perfect continuous é formado pelo verbo to have no simple future will have. Então a gente vai utilizar aqui, ó, como que a gente vai criar uma oração para dizer que algo vai terminar no futuro, né? Nós vamos terminar a casa no futuro, por exemplo, né? A gente vai pegar o verbo have, ter, né? No simple future. Isso aqui equivale a o will have. Mais o verbo to be conjugado no past perfect. A gente vai pegar o verbo to be conjugado no past perfect. Isso equivale ao been. É um verbo irregular no past perfect. E o gerúndio do verbo principal. E aí o verbo principal é aquele que é o mais forte, né? Ele vai ser empregado no gerúndio. Gerúndio do verbo principal equivale a você pegar o verbo, né, normal e acrescentar o ing no inglês.
Então vamos lá, ó. Ao invés do will, podemos utilizar o shall. No entanto, ele é mais empregado no inglês britânico na primeira pessoa do singular e do plural. I e we. Além disso, o shall é mais usado em situações formais. Então a gente também pode utilizar o shall aqui, que é utilizado para as primeiras pessoas do singular I e do plural we. E é mais utilizado o shall para situações formais. Por exemplo, reuniões de trabalho, isso e aquilo. Forma afirmativa, né? Como que a gente afirma que algo vai acabar no futuro, né? Para frases afirmativas no Future Perfect Continuous, seguimos a seguinte construção. Primeiro a gente constrói reverenciando o sujeito, depois a gente coloca o verbo have no future simples, né? No simple future, will have. Depois a gente vai colocar o verbo to be no past perfect. Depois a gente vai colocar o verbo principal no gerúndio. E depois a gente coloca o complemento dessa oração para transportar a lógica de uma mensagem, né? Isso aqui é uma mensagem que afirma algo, né? Então a gente consegue afirmar isso, amarrar isso no sentido do Future Perfect Continuous, ou seja, a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. Então vamos ver aqui, ó. Vamos afirmar então, ó. I will have. Eu, né? Sujeito, eu. Will have. Will have. Tenho estado. Been. Tenho estado. Will have been. Ser, estar, não. Verbo be, ser, estar. Estado. Tenho estado. Will have been. Tenho. Will have been. Estado. Tenho no sentido do futuro, né? Eu tenho. Been, estado no passado, né? Então ele tem feito algo no passado que começou no passado. Running. Running. Ao verbo correr, run, no gerúndio. Correndo. For 2 hours. For 2 hours. Complemento. Por 2 horas. Então aqui a gente formou a frase, ó. Algo que começou no passado e que continua acontecendo e que só vai terminar no futuro, né? Então, eu tenho estado correndo por 2 horas. I will have been running for 2 hours. Se a gente quisesse utilizar essa mesma frase na forma negativa, ocorreria a mesma coisa, ó. Sujeito. Só que esse will have, né? Ele precisaria de ter algo aqui, ó, filtrando o will have, o ter, né, para dizer que não ter, né, não está. Então, o que vai dizer? Will not
have, né? Will não ter been, verbo no gerúndio principal mais o complemento. E aí a gente consegue, ó, formar, ó, will not have, não tem estado. Will not have been, been, estado, né? O verbo to be, ser, estar, né? Estado, been, passado simples, né? Simple past do be. Eu will not have, ou want, né? I want not have também, porque a gente pode contrair o will not com a forma want. I want have been running for 2 hours. Eu não tenho estado correndo por 2 horas. Então aqui a gente consegue fazer essa negação. Lembrando que o will not aqui pode ser escrito dessa forma. Want. E a forma interrogativa, né? Negativa. Interrogate. Então, na forma interrogativa, a gente não vai colocar o sujeito mais na frente. Porque se a gente vai fazer uma pergunta, esse sujeito, né? Ó, o verbo auxiliar will aparece no início da frase, antes do sujeito. Então, esse sujeito que é o I, nessa frase que a gente está estudando, ele vai precisar de vir depois, porque isso, de certa forma, cria a concentração, cria o estímulo para sintaxe afirmar que existe ali uma pergunta, né? Então, will I have, né? Eu tenho estado. Will I have been? E aqui a gente tem o verbo principal no ing, no gerúndio, que no caso da frase é running, correndo, e o complemento. For 2 hours, por 2 horas. Então é assim que constrói a forma interrogativa. O will sai do will have. O will fica na frente. I will have been running for 2 hours. Aqui eu afirmo, né? Agora, will I have been running for 2 hours? E aqui eu já pergunto, eu interrogo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Future Perfect Simple e Future Perfect Continuous. Ó, no Future Perfect, né? Agora a gente viu o contínuo, mas a gente tem o Future Perfect. O Future Perfect Continuous. Então, essa palavra contínuo, vamos dar uma olhada aqui, ó. No Future Perfect Tense, há 2 maneiras de expressar ações futuras. Future Perfect Simple é usado para indicar ações que estão terminadas em um determinado tempo futuro. Aqui, ó. Indica ações
que estão terminadas em um tempo, em algum momento do tempo no futuro, em um tempo futuro. Ele é formado pelo verbo auxiliar to have, will have, conjugado no simple future, né? O simple future do have é will have, e o futuro simples. E o particípio do verbo principal. Olha, ó. I will have worked, particípio do verbo worked, trabalhado, eu terei trabalhado in my book, então aqui a gente tem a frase, né, expressando, ó, eu terei trabalhado. Eu terei, a gente tem aqui, ó, terei está no will have, está no futuro simples. Eu terei, e aqui logo vem o verbo work no no particípio, né? Aqui, ó. Verbo auxiliar to have, conjugado no simple future, mais o particípio do verbo principal. Então, o particípio do verbo trabalhar é trabalhado. Worked. Worked. Né? O particípio é o passado simples, né? Eu terei trabalhado no meu livro. Então, uma ação. Vamos lá de novo, ó. Uma ação. Indica ação que estão terminadas em um tempo futuro. Então, eu terei trabalhado no meu livro. Future Perfect Continuous, usado para indicar a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo futuro. Tá? Ações que terão terminadas e a continuação. A palavra-chave aqui, ó, continuous, continuação de ações que serão e não estão, que serão terminadas no tempo futuro. Lembrando, o futuro pode ser segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e sucessivamente, né? Claro que entre todas existe uma lógica a ser cultivada pelos tons, né, que materializam essa emoção de fala, né? Emoção oral. E então isso aqui, ó, é um ingrediente chave da tecnologia da familiaridade de exportar essa agência, né? Essa concentração, essa contração no organismo. Para fechar ali, ó, é o que a gente acabou de ver. Will have, né? No simple future, o have no simple future, o verbo have no simple future, o verbo to be no past perfect e o verbo principal no gerúndio. Ó, by the end of the next month. Então, no fim do próximo mês, I will have. Então, aqui a gente já tem uma informação, né? Não tem um nota aqui e o will não veio na frente, né?
I will not, terei, been. Então, I will have been, para nós se traduz terei. Terei estado, né? Terei estado. I will have, terei, been, estado, living, ao gerúndio. Living here for 5 years, né? Vivendo aqui por 5 anos. Então, no fim do próximo mês, então lá no próximo mês, quando terminar o próximo mês, no futuro ainda, daqui a um mês, ó, selecionou esse aqui na nossa lógica, ó. O tom da pessoa com a construção oral, né, com esse edifício oral, que está na pessoa, I will have been living here for 5 years. For 5 years. Então, aqui ela está complementando que no futuro, né, essa informação de viver por 5 anos no local vai ser logicamente aceita, vai ser completada, né? Será terminada essa informação, será validada, que no próximo mês ela vai completar 5 anos que ela mora no local. E assim a gente consegue a graduação desse sentido sistêmico, desse sentido de reprodução, né? A gente chama também de a gente chama de... Poxa, eu esqueci. Mas é como se a gente conseguisse resolução para contemplar essa informação, nessa realidade. E isso é a tecnologia, esse é o aprendizado do inglês. Então hoje a gente fica bastante feliz porque a gente terminou essa parte da lista aqui, ó. Vencemos essa parte, ó. Aqui no canal, então, se você está assistindo esse vídeo, você pode contemplar vídeos do Simple Present, Present Continuous, Simple Past, Past Continuous, Simple Future, Future Continuous, Past Participle, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous e Future Perfect e Future Perfect Continuous. Lembrando que todos são bastante semelhantes, porém existem pequenas diferenças que contam com a aprovação da resolução familiar dessa lógica de conter impressão, precisão, né? Então, esse é o sentido de estudar. É buscar a precisão a partir de coisas semelhantes, né? Porque o estudante ele consegue ver em um quadro de semelhanças uma diferença que lhe admite diferente, né? Que lhe dá oportunidade de sustentabilizar-se diferente, de arrecadar valor, né? Essa é a nossa sociedade, né? Bom, então é isso. Espero que tenha ajudado. E aí no próximo vídeo a gente se vê aqui. Um abraço para vocês e fui!